dia, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de redes LTE e planejamento celular. Eu sou a Dayana, comercial da Comp. Eu sou o Glauco, bom dia a todos. Nós vamos falar sobre as redes LTE, as redes 4G, essa primeira parte do nosso treinamento. Ok. Vamos falar sobre o LTE. O LTE é o 4G, a tecnologia que habilita o 4G. Tá? Primeiramente, o nome LTE, ele significa Long Term Evolution, é uma evolução de longo prazo. Eu costumo brincar com a evolução das tecnologias de acesso sem fio, dizendo que o GSM é Global System for Mobile Communications. O MTS é universal, que é o 3G, que é o Universal Mobile Telecom System. Maior que global e universal, chegou o 4G, o LTE, que é eterno. Long Term Evolution, a ideia é ser uma tecnologia que vai prosperar por um long term, né? Vai prosperar por um longo prazo, como sendo uma tecnologia predominante de acesso sem fio à comunicação de dados. E aqui está a rota de evolução, na verdade, as rotas de evolução. A gente pode ver o caminho de evolução logo aqui em cima da tela, o caminho de evolução das redes de telefonia móvel. Então a gente pega aqui desde a primeira geração de telefonia celular, que eram os telefones analógicos, com suas várias tecnologias, sem roaming internacional, sem segurança, com várias limitações, mas provendo um acesso sem fio já para redes de telefonia pública. Logo depois vem a digitalização do sistema, trazendo a tecnologia 2G, as tecnologias 2G, predominantemente o CDMA, que é a corrente americana, o GSM, a corrente europeia, que veio trazer a digitalização do sistema, facilidades como identificador de chamada, como como mensagens de texto, como autenticação de SIM card, tecnologias que habilitaram mais serviços e mais segurança na comunicação sem fio. Logo depois vem a terceira geração de telefonia celular, que trouxe a banda larga móvel, colocando dentro do dispositivo móvel possibilidade de acessar dados em banda larga. Essa evolução andou em paralelo com a evolução dos acessos sem fio de rede de acesso à internet, vamos colocar assim, Wi-Fi, né? Desde as redes wireless LAN em 2.4 GB e depois evoluindo para wireless LAN em 5 GHz. Sempre, toda essa evolução, esses dois caminhos de evolução, sempre buscando a maior velocidade de transmissão de dados, né? É bem interessante a gente olhar esse momento de evolução e a gente observa que uma tecnologia não substitui a outra, né? Eles caminham juntos, agregando serviços para o provedor poder oferecer mais opções, tanto o provedor quanto a operadora, oferecer mais opções para o cliente final, né? Então, isso é bem bacana a gente deixar bem explícito como as tecnologias se complementam, né? Isso, e essas tecnologias, elas andam em paralelo em duas evoluções tecnológicas diferentes, e eu vou dizer até em dois mercados diferentes, né? E o 4G, ele entra como uma convergência tanto dessas tecnologias de acesso sem fio, quanto dos mercados. Uhum. Eu vim do mercado de telefonia celular, toda a experiência em mercado de telefonia celular, que é a vertente de cima aqui, ó, da nossa rota de evolução. Isso, A e eu Dayana... vim do mercado de provedores de acesso fixo, né? O pessoal que começou lá na internet a rádio, depois migrou para o coaxial e depois ainda foi para fibra ótica e sempre demonstrava um medo. Dayana, o que eu vou ter de novidade depois da fibra ótica? O que eu vou investir todo o meu dinheiro agora em equipamentos de fibra ótica e o que vai acontecer depois?
né? Porque para o provedor, um investimento em fibra era muito alto, o Ethernet era muito barato, então o pessoal ficava ali no que dava retorno. E a gente sempre falava, pode investir em fibra ótica, que não existe nada mais rápido que a velocidade da luz, né? E complementar a sua rede de fibra, você tem os acessos sem fio, né? Tanto os acessos wireless LAN, quanto agora o LTE, que veio convergir as tecnologias de acesso sem fio, Uhum. colocando aí uma tecnologia de ponta, padronizada no mundo inteiro, tudo padrão 3GPP, vamos falar mais sobre isso, né? E que vai funcionar complementar para os Isso, provedores de internet, vai funcionar complementar à sua rede de fibra. E as isso. operadoras de celular tendo toda essa estrutura de 4G já É. suportando o massivo dos seus clientes. É importante a gente frisar isso, né? Porque para o provedor sempre fica aquele medo de algo novo que vai surgir e ele perde o investimento da rede que ele fez. Isso não é verdade. Historicamente, a gente está acompanhando aqui no mapa que a tecnologia, no gráfico, que a tecnologia ela vem se complementando ano após ano, né? Então, o 4G, o 5G, tudo que vai vir depois vai ser complementar para a rede do cliente. Bem lembrado, Dayana, o 5G, ele está nessa rota de evolução. Quando a gente trata o LTE como evolução em longo prazo, o mesmo organismo, o ITU, que padroniza a tecnologia 4G, ele está trabalhando, já está produzindo normas para entrar o 5G, que daqui a pouco já vai ser realidade para a gente. E o Uhum. 5G vai entrar compatível com as redes, né, sinalizando com as redes LTE. Aí a gente Isso, coloca o caráter de longo prazo dessa tecnologia, isso. né? Ok, algumas vantagens do LTE em termos de mercado, Dai. Uhum. A gente tem aqui uma evolução. Ele é um padrão adotado globalmente, assim, largamente adotado. A gente pode ver no gráfico de cima, aqui na nossa tela, como foi a evolução dos acessos LTE no mundo. A quantidade de acessos LTE no mundo batendo aqui, superando até o início de 2018 a faixa dos 3 bilhões de acessos. Entre 2017 e 2018, em um ano, ano sobre ano, esse crescimento foi de 40% no Uhum. número de acessos LTE no mundo, tá? Impulsionados por quê? Pela disseminação de dispositivos diversos, né? Temos vários dispositivos para acesso LTE, muitos aparelhos, muitos telefones, muitas CPEs, nós vamos falar mais das CPEs adiante, tá? Uma demanda crescente por níveis de transmissão de dados, De velocidade, né, de né? velocidade. Todo mundo quer transmitir com mais velocidade, todo mundo tem mais aplicativos, tem mais Sim. imagem, mais vídeo, quer velocidade para poder ter uma boa experiência de comunicação, né? E novas alocações de espectro, o LTE tem, nós vamos ver também, tem uma grande gama de espectros de frequência disponíveis, tanto em FDD quanto em TDD, tá? E outras, não só o acesso a voz ou a dados de telefonia tradicional, mas também internet das coisas e o acesso fixo, sem fio, para residências, para empresas, Uhum. né, em cima da rede LTE. Novamente as tecnologias se complementando, né? E isso. E a gente pode ver, né, até 2018, 3,2 bilhões de acessos LTE no mundo. E de 2018 para 2025 temos projeções aqui para a América Latina e para o mundo todo, né? Na América Latina, em 2018, 35% dos acessos de telefonia fixa, nos acessos, desculpa, acesso de telefonia móvel, os acessos sem fio, são da tecnologia LTE. Para 2025, a expectativa é que seja 65% esse número, então temos muito espaço para crescer, né, como tecnologia e como adoção dessa tecnologia. É uma tecnologia plenamente adotada. Isso se traduz em quantidade de dispositivo e preço de mercado, Uhum. onde a gente tem um ganho de escala global de produção de equipamentos. Da mesma forma aconteceu com a fibra também, né? Até o EPON e o GPON entrarem no mercado, o cabo tanto coaxial quanto o Ethernet, ele era muito mais barato. Então, o provedor ia fazendo ativação fixa em Ethernet, que não tem uma velocidade de dados tão alta e tão boa quanto a fibra, e vinha com esse argumento, Dayana, mas a fibra é muito caro, eu não tenho como investir fibra ótica se o Ethernet está muito caro. Mas o cliente não conseguia fazer as continhas, fazer os cálculos de que a longo prazo aquele investimento que ele estava fazendo em internet
era muito mais alto do que a fibra. A fibra você investia uma vez só e montava uma rede, não tinha mais problema. Da mesma maneira, O LTE, o LTE. né? A gente está agora com uma tecnologia de ponta, né? Para a telefonia celular ela já é uma realidade, para o provedor de internet ela está despontando e despontando como uma possibilidade de futuro, uma possibilidade de você ter um portfólio para atendimento ao cliente já bem Sim, diversificado e sim. cada coisa na sua aplicação mais correta. Hoje os provedores estão acompanhando. Eu estou no mercado de telecom desde 2013. E quando eu entrei nesse mercado, realmente, a fibra tinha um valor de entrada elevado, né? E ao longo do tempo, a gente foi observando que ela foi tão disseminada, principalmente no Brasil, que o preço caiu absurdamente. De uma forma que ficou muito vantajoso investir e montar projetos de fibra. A mesma coisa está acontecendo com a LTE. Né? Já está disseminando de uma maneira que a gente consegue permitir mais negócios. Enxergar essa escala traduzindo em negócios. Em negócios, Né? em investimento para o provedor. Né? E, tecnicamente, o LTE ele tem também vantagens em termos de eficiência. Né? O LTE é um sistema de comunicação sem fio muito eficiente. Assim, essa eficiência se traduz primeiro aqui, ó, em alcance. Né? São equipamentos de alto desempenho, vai proporcionar um raio da célula maior. Uhum. O padrão 3GPP traz níveis de qualidade, níveis de sensibilidade do equipamento que vão proporcionar, comparado às redes wireless LAN, às redes Wi-Fi, né, de acesso, eles vão proporcionar um alcance muito maior, uma qualidade muito maior de serviço. Por exemplo, um acesso Wi-Fi, ele precisa de menos 65 dBm de nível de sinal de recepção no dispositivo. No LTE a gente está falando da ordem de menos 100. São 35 dB de diferença. Isso aí é uma diferença que se traduz em quilômetros no alcance da célula. E por que o LTE tem tanta eficiência assim, né, em termos de alcance? Por alguns motivos que estão nesse segundo item aqui, ó. Ele tem alta eficiência em downlink com uma modulação OFDM. A gente vai poder falar mais do OFDM com umas imagens que vão ilustrar bem essa tecnologia. Né? Por exemplo, eu tenho aqui ó, CQI, Channel Quality Index. Channel Quality Index, o dispositivo do usuário, ele mede a qualidade do seu canal de downlink, reporta essa qualidade para a rede e a rede adapta, modulação adaptativa. A rede adapta o esquema de modulação e o sinal vai ser transmitido para o usuário. Isso consegue dobrar, às vezes triplicar a taxa de transmissão, dependendo da qualidade de canal. E isso é feito por usuário. Isso é feito por dispositivo. Você pode ver aqui, ele tem uma eficiência de agendamento, scheduler efficiency, não tem uma tradução muito boa disso aqui no português, mas eu vou chamar de eficiência de agendamento, onde o LTE mede os usuários, identifica quem tem uma boa qualidade de link de canal, e com essa boa qualidade de canal, ele vai transmitir maiores taxas para quem tem melhores condições. É uma tecnologia inteligente. Inteligente, interativa entre a rede e o usuário, você tem essa interação que informa, que mantém a rede informada da qualidade, podendo transmitir para quem tem melhor qualidade uma taxa de transmissão maior, melhorando a experiência média dos usuários debaixo dessa célula LTE. Uhum. A experiência média de conexão fica ampliada para todos os usuários por causa de essas técnicas aqui descritas, né? Eficiência de agendamento, modulação adaptativa, esquemas de codificação turbo, né? Facilidade de layer 2, de reconhecimento, de detecção de erro, de correção, de técnicas de correção de erro. Então, tudo isso traduz em alta eficiência espectral, traduz em uma grande qualidade desse acesso sem fio. Tá? Entre outras vantagens, eu tenho QoS configurável, eu posso colocar múltiplas camadas,
de níveis de serviço para atendimentos a diferentes serviços, né? Para poder atender diferentes necessidades de pacotes de serviços. Eu tenho uma mobilidade plena intra-rede, para outras redes, eu tenho uma interoperabilidade entre os dispositivos. Estamos falando aqui de um padrão 3GPP, um padrão mundialmente adotado. Então, tanto o dispositivo de usuário quanto o equipamento de rede, eles obedecem esse padrão. Então, a gente garante uma interoperabilidade. É nesse ponto que a gente consegue oferecer mais serviços para o cliente final, no caso, né? Isso. Eu entrego banda fixa e também entrego banda móvel e demais serviços que eu posso. Estou pensando aqui como um ISP, né? O provedor que está pensando na tecnologia. Hoje ele entrega fibra ou entrega internet, ele consegue, nesse ponto, oferecer mais serviços para o cliente dele. Exato. Ele consegue oferecer mais serviços e não fica preso em um só fabricante. Ele pode abrir uma gama de dispositivos padronizados no mundo que ele pode colocar para cada tipo de serviço. Ele pode colocar um dispositivo diferente, todos eles vão ter essa interoperabilidade garantida. Não é um equipamento preso, tu não fica preso àquele fornecedor, né? Exato. Entre outras vantagens, taxas e serviços, eu posso trabalhar desde uma banda larga para vídeo 4K, eu posso trabalhar com banda estreita em IoT, eu posso ter uma rede preparada para oferecer vários tipos de serviço numa única plataforma. Eu tenho uma flexibilidade espectral, logo aqui abaixo, flexibilidade espectral, várias faixas de frequência adotadas na norma e várias larguras de canal possíveis dentro dessas faixas de frequência. Até falando aqui nas faixas de frequência, é bem importante a gente frisar, né, que boa parte do que existe de frequência hoje no Brasil são licenciados, né? Exato. A Anatel fez leilão dessas frequências, os provedores, os ISPs e operadoras que compraram essas frequências têm uso exclusivo, né, dessas frequências. E a gente também tem outras faixas de frequência que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Bem lembrado sobre essa característica aí, né? A gente está falando de vantagem do LTE como tecnologia. A gente colocando isso numa faixa de frequência licenciada, né? Um acesso sem fio em faixa de frequência licenciada, principalmente para os provedores, ele muda a realidade do acesso sem fio. Antes ele tinha um rádio em faixa não licenciada, onde ele não tinha controle da interferência. Hoje, com faixa licenciada, ele tem total controle da interferência na sua rede. Ele consegue garantir essa qualidade, essa vantagem de um sistema com uma qualidade superior e num ambiente de interferência controlado. A frequência é só de quem tem a outorga. Isso é uma grande vantagem. Uma frequência exclusiva, né? Então, a gente acompanha quem comprou essas frequências, a gente tem acompanhado, algumas empresas acabaram perdendo ela, né? E provavelmente em 2020 deve acontecer um novo leilão, acreditamos, ainda não temos informações sobre isso. Mas quem tem a oportunidade de comprar uma frequência dessa, ainda alguns não perceberam o tamanho do tesouro que tem na mão. Exato. Né? O espectro de frequência é um ativo de valor, assim, bem importante, assim, é um grande ativo. Né? Bom, terminando aqui as vantagens de LTE, segurança, a gente tem autenticação e tem criptografia, um acesso sem fio, onde você não vai ter uma clonagem, se não tiver uma fraude no SIM card, por exemplo, você não vai ter uma clonagem. E se não tiver, se alguém quiser pegar o seu sinal no ar, é um sinal no meio livre, e grampear, né, a sua conexão, não vai conseguir, porque isso tudo está criptografado dentro dos padrões do 3GPP. E por último, caminho para o 5G. Tem assim, é uma expectativa de coexistência por muito tempo, né? Como está dizendo aqui, uma expectativa de que esses dois sistemas, tanto o LTE 4G quanto o 5G, vão ter uma interoperabilidade, vão ter uma coexistência de longo prazo. Mostrando aqui nesse slide, a gente tem um panorama, tá? Um resumo da evolução dos protocolos LTE. A gente está falando de protocolos 3GPP, ok? Third Generation Partnership Project.
É um projeto. É um trava-língua. É um projeto de parceria de terceira geração, um grupo criado pelo ITU para poder normalizar as redes desde o GS, desde o 3G, né, para poder normalizar, criar uma norma única para as redes de telefonia celular, né, para as redes de agora vamos ampliar o conceito, não de telefonia celular, de acesso sem fio no mundo, tá? O LTE nasce com a revisão 8 do protocolo em 2009. A revisão 8 coloca o LTE com largura de faixa de 20 MHz. O que é isso? A gente ainda não tem carrier aggregation, a gente ainda não tem mais de uma portadora por usuário, mas já tem aqui o MIMO 4x4. Nós vamos também falar sobre a tecnologia de múltiplo input e múltiplo output. Você consegue colocar 4 caminhos de transmissão e de recepção para um único usuário, elevando a taxa de transmissão da célula até 300 megabits por segundo de download e 75 megabits de upload. Com esse conjunto de técnicas aqui nasceu o LTE em 2009. Vieram as revisões subsequentes, colocando aqui em 2010 o LTE revisão 9, que traz uma maior interoperabilidade com Wi-Fi, com o MTS, que é o 3G. Em 2011 vem o LTE revisão 10, mais técnicas para aumentar a velocidade e agregar serviços nessa tecnologia 4G. O LTE Advanced traz aqui, por exemplo, velocidade de 3 gigabits por segundo de download e 1,5 gigabits por segundo de upload, com carrier aggregation de até 100 MHz e MIMO 8x8. Carrier aggregation de 100 MHz, eu estou colocando 5 portadoras de 20 MHz agregadas para um único usuário para poder aumentar a taxa de transmissão da célula, tá? Até 3 gigabits por segundo. Lógico que isso aí em condições especiais. A gente tem hoje, a Comp fornece equipamentos LTE que estão conformes com a revisão 9 do protocolo, tá? Por quê? Porque a Comp tem um estudo de mercado e o seu mercado hoje ele precisa de um equipamento que faça uma série que cumpra uma série de requisitos. E a relação custo-benefício desse equipamento posicionou o nosso sistema na revisão 9. A gente não vai colocar, por exemplo, um LTE Advanced de Release 10 com 3 gigabits por segundo de download, porque isso aí vai precisar de um equipamento de usuário que é com custo muito elevado. Tem um custo muito elevado. O MIMO 8x8 vai demandar uma antena especial na torre, né? Vai demandar uma antena especial, uma antena que tem 8 redes de antenas numa célula, né? Então, assim, aumenta muito o custo para o investimento, né? São equipamentos hoje que eles vão dentro do mercado que a Comp escolheu, né? Inviabiliza o investimento para o provedor, no caso. Só que a gente estava mostrando essa evolução aqui como uma rota, né? A gente está começando hoje, né, com a LTE revisão 9, e a gente tem tudo isso aqui para agregar à medida que o mercado for demandando. Isso tudo já está normatizado, está em norma, tá? E pode ser desenvolvido à medida que o mercado demanda, tá? Então a gente está falando de revisão 10, 11, 12 no LTE Advanced, coloca redes heterogêneas na revisão 11, redes heterogêneas com microcélulas e macrocélulas. Hoje no Brasil o que está mais em disseminação é o R9. O R9 e R10. R9 e 10. Então a gente tem aí outras facilidades agregadas nas revisões 11 de protocolo aqui, que é as redes heterogêneas, RetNet. São redes de macro e microcélulas trabalhando em conjunto com uma coordenação de interferência e alocação de canal, alocação de recurso, tá? Temos serviços avançados de IP, o LTE Direct entrou no R11, depois veio agregando também como Critical Communications, serviços de Critical Communications na revisão 12. Né? Isso aqui são serviços de alta disponibilidade, né? E de baixo delay. São serviços que não podem ter atraso na comunicação, tem que ter uma alta prioridade na rede LTE, e as revisões de protocolo 11 e 12 colocaram os parâmetros necessários para gerenciar esses serviços dentro de uma rede 4G. E aqui a gente está falando de software, quando a gente fala de parâmetros de aumento aqui nas técnicas agregadas do LTE, a gente está falando de software. Tá?
O LTE Advanced Pro, release 13, 14 e 15, vem agregando outros serviços, né, de 2016 até 2018. Aqui, a setembro de 2018, saiu a última revisão do LTE, que é o release 15, né? Mas veio agregando serviços como o LTE não licenciado, o LTE-U, que está em banda não licenciada, na faixa de 5.8 GHz. O LTE-LAA, que é o License Assisted Access, que você tem uma rede LTE em banda licenciada, podendo agregar uma banda não licenciada, coordenando a sua alocação de recurso, agregando portadora da banda licenciada mais não licenciado. O LAA, ele traz parâmetros para isso. Eu coloco a minha banda licenciada, o provedor comprou uma licença LTE, está lá trabalhando com essa licença, ele quer aumentar a velocidade de transmissão, principalmente de download, ele agrega esse pacote LAA, License Assisted Access, onde ele vai aumentar o download, vai aumentar a velocidade de download da sua rede em banda não licenciada. Tudo coordenado. Tá? Isso aqui, além de ser uma nova técnica lançada ali no release 13 do LTE, no Brasil ainda não é verdade, porque a Anatel ainda está estudando o impacto, está promovendo lá estudos de impacto regulatório da entrada do LTE não licenciado, LTE-U, e do LTE de acesso assistido, que é o LTE-LAA. Isso aqui está sendo analisado pela Anatel para poder ser liberado no Brasil. É coisa bem novidade aí que está acontecendo no mundo LTE. Isso é importante frisar também, porque todas as tecnologias, para poder trazer para o Brasil, a gente precisa de teste, de homologação, de aprovação da Anatel, justamente para poder manter a qualidade da tecnologia e a operabilidade dos equipamentos, né? Então não adianta a gente inventar e querer equipamento do protocolo LTR-15 no Brasil se a gente ainda não tem estudos ou disponibilidade para isso ainda, né? A gente tem que ir um pouquinho de cada vez, cada passo de uma vez. Isso. E temos aqui o R15 do LTE, ele já traz um pouquinho de 5G, né? Sim. O R15 ele traz já a parte do 5G não standalone, é o 5G rádio numa rede core do 4G. Tá? Ele já é um 5G, já é como se fosse assim um 4,99, né? É um 5G, só que as especificações completas do 5G vão chegar no release 16, sim, que está aqui como futuro 2020. A gente espera a publicação da norma, release 16 da norma, trazendo o 5G e por completo, 5G standalone. Isso a gente falando em protocolo, não em equipamento, né? Isso, em protocolo. O protocolo está definido. O que manda na disponibilidade do equipamento é a gente ter demanda do mercado. Sim. E pensando aqui em tempo disso chegar no Brasil? Olha, a gente tá vendo alguma coisa chegar no Brasil em 2020. Agora, para poder isso aqui ficar popular, mais alguns anos aí vão levar. Mais alguns anos. Vamos ver. Isso aqui é uma aposta. Falamos sobre todos esses serviços na rota de evolução e estão eles aqui, né? Eu coloquei um slide aqui mostrando esses vários serviços agregados nos diferentes releases do protocolo LTE, tá? Que são como uma referência, tá? Uma referência. A gente pode ter aqui exemplo, serviço de Machine Type Communication, LTE, uma rede LTE voltada para máquinas, para conectar máquinas, internet das coisas, né? O IoT. O LTE não licenciado, né? Que a gente já comentou sobre ele, em banda de 5.8 GHz. Né? Massive MIMO, uma técnica que traz várias antenas de transmissão e de recepção para poder aumentar a taxa de transmissão de usuário, tanto de download quanto de upload. Né? Temos a técnica de Carrier Aggregation, que vai agregar portadoras também, tudo voltado para poder aumentar essa velocidade de transmissão. Todas essas técnicas vão culminar aqui no 5G. Sim. O que a gente quer ver no futuro próximo, em alguns anos, é esse 5G já virando verdade, aí, bem popular, né? Popularizando no Brasil. Okay? A rede LTE está aqui, uma topologia básica da rede LTE. A gente tem aqui a rede de rádio,
A rede de rádio é composta pelas Z-Node-Bs, ok? As Z-Node-Bs que são responsáveis pela modulação do sinal LTE, pelo acesso ao LTE. As Z-Node-Bs estão conectando quem? Dispositivos de usuário. A gente pode colocar aqui um telefone celular, ou como a gente colocou nesse desenho, uma CPE, né, um equipamento de usuário para acesso fixo, acesso à internet fixa via rádio LTE. Essa CPE é um equipamento que ela pega o sinal LTE na casa do cliente e ela transforma isso num sinal Wi-Fi. Ela coloca isso num cabo, isso aí vai ser transmitido para a residência via Wi-Fi. Okay? Além da rede de rádio, a gente precisa da rede Core. A rede Core LTE, ela é composta pelo Mobility Management Entity, é uma unidade servidor de mobilidade, tem o servidor de acesso, né, o Serving Gateway, tem o gateway de pacote, que vai dar o acesso à internet, tem o meu HSS, que é o Home Subscriber Server, que é um servidor de usuário, onde eu cadastro os meus SIM cards e onde eu gerencio minhas contas de usuário. Okay? Além disso, eu tenho aqui um controle da política de acesso, um servidor que controla a política de acesso, e um servidor que dá suporte à tarifação do sistema. Hoje, a Comp oferece toda essa estrutura do Core, a Comp oferece na nuvem. A gente tem um Cloud Core. É um Core que ele é vendido como um serviço. Você não precisa de colocar uma infraestrutura de Core na sua rede. Você simplesmente assina o serviço de Core e pode começar a sua rede com algumas Z-Node-Bs e com essa estrutura de Core escalonada no tempo. Você pode ampliar essa estrutura de Core como um serviço na nuvem. Okay? A Comp oferece essa modalidade de construção de rede LTE. É importante a gente pensar nisso, porque isso dispensa o provedor de um investimento alto Core. Né? Então, para que ele vai despender investimento num serviço que a gente pode oferecer para ele com custo baixo? Então, é uma facilidade que a Comp tem, pensando na viabilidade da tecnologia para o investidor. Né? Sim, isso aí pensando no início de rede. Né? O início de rede, onde a gente tem uma rede LTE engatinhando. No caso do provedor de internet, a rede LTE está começando ali. Então, ele pode começar escalonado, ele pode começar por partes. A gente oferece essa modalidade. Além da rede de acesso e da rede Core, a gente coloca aqui, né, esse aqui é um modelo de referência, coloca a rede de suporte do LTE. A rede de suporte, ela é uma rede do operador, do provedor da operadora. É uma rede que vai dar suporte à operação. Por exemplo, aqui eu tenho um elemento, um gerenciador de elementos, é um servidor que vai gerenciar alarmes, configuração, gerência de falhas, né, acesso ao operador para poder dar comandos no sistema, dar comando, puxar estatísticas, né? E ter esse acesso já padronizado dentro da sua plataforma de gerência. A gente está falando aqui de gerência de rede. Tá? Além do gerenciador de elemento, a gente pode ter agregado nessa rede de suporte, lembrando, a rede de suporte é uma rede própria do operador. A rede de suporte pode estar integrando aqui um serviço de provisionamento de cliente, onde eu coloco os meus SIM cards, onde eu vou dar acesso para a força de vendas, vender SIM cards nas lojas e conseguir inserir esses SIM cards no HSS sem ter um acesso direto. O HSS é um ambiente de rede, é onde o operador vai ter um acesso limitado à sua engenharia, à sua operação. Né? O sistema de suporte de provisionamento ele vai permitir à força de vendas ter acesso para introduzir assinantes no HSS. Colocamos aqui também um servidor de tarifação. Isso aqui também pode estar na rede de suporte do operador, do provedor. Né? Isso aqui vai dar suporte à tarifação. Você pode pegar os arquivos de tarifação do seu core e produzir aqui no seu billing system, no sistema de bilhetagem, você pode produzir a conta do cliente. Aquela conta que você vai mandar por e-mail ou pelo correio, fisicamente em papel, né? Você vai mandar para o seu cliente final, vai colocar ali o CPF, nome, endereço e vai mandar a conta para o seu cliente. Okay? Esse sistema vai dar suporte à operação da nossa rede LTE. Tecnicamente estamos aqui, o LTE está aqui, está na rede de acesso.
Vamos mostrar um pouco dos equipamentos de acesso que a gente tem disponível hoje no portfólio da Comp. Ok? Voltando aqui para o Wi-Fi, esse equipamento, ele permite mobilidade para o usuário final. Ele é um equipamento bem pequenininho, leve, pode ser carregado no bolso. Ele permite que a gente o provedor ofereça para o cliente final dele conectividade em qualquer lugar, né? Desde o ônibus, na casa do cliente, dentro de um automóvel Uber, pode caminhar por qualquer parte da rede, né? Ele conecta na rede LTE, né? E distribui Wi-Fi num raio aí de 20 metros em torno dele, né? Até eu quero fazer um comparativo aqui de tamanho, o telefone comum, né, para o pessoal poder ver como ele é pequenininho, né? Ele é muito prático. Portátil, né? O Wi-Fi 100, você insere o SIM card e leva a sua rede com você para onde você for dentro da área de cobertura de uma rede LTE. Nós temos também os CPS fixas, né? A gente tem um modelo aqui fixo, que é o K10. O K10 é uma CPE indoor. É uma CPE indoor, né? Ela tem entrada internet, né? Entrada para o SIM card, um equipamento que fica dentro do cliente final, né? O provedor pode vender essa CPE K10 para o seu cliente na loja, ele leva o SIM card para casa, coloca ela em cima da mesa e tem acesso fixo, né, LTE, e ela já pega o sinal LTE também já distribui o Wi-Fi num raio aí de uns 30 metros dentro da residência. Isso. Tá? A gente tem o modelo K21, nossa CPE outdoor. Ela está aberta aqui, mas ela é fechadinha, né? Ela fica fechada para proteção. Ela tem entrada para SIM card, para internet. A K21 ela pega o sinal LTE e disponibiliza na saída internet, que você vai. Ela está do lado de fora, você coloca do lado de fora da sua casa, né? Coloca lá no telhado. Ela tem aqui para poder ser fixada, né? Isso, e aí o sinal vai pelo cabo até o seu access point dentro de casa. Ela não vem já com access point acoplado, não. Ela vai ser conectada no access point. Ela vai ter a característica da CPE Outdoor é que você pode ter o acesso ao LTE em largas distâncias. Né? Você tem um receptor de usuário, né? Essa CPE Outdoor é um receptor de usuário que vai estar aí a 3 metros, 4 metros, dependendo da construção da sua casa, do seu prédio, ela vai estar aí em uma altura elevada e vai pegar uma qualidade de sinal muito maior, num raio de cobertura também muito mais longe, né? Podendo colocar... A gente tem CPEs outdoor aí instaladas a 11 quilômetros da torre, né? 11 quilômetros da InnoDB, fazendo acesso fixo, sem fio, com velocidades aí de 35, 40 megabits por segundo de download. Tá? Isso a 11 km com uma CPE outdoor. Então é um desempenho assim superior. Isso. E esses 3 equipamentos, eles estão disponíveis para o provedor poder oferecer qualquer tipo de pacote de serviço para o cliente dele. Né? Então, se ele quer atender uma fazenda no interior, à distância, que não tem como chegar com cabo, ele usa uma K21, que é a branquinha, coloca lá no cliente dele, no alto, para poder ter conectividade, né? Levar acesso, levar internet a locais quase impossíveis de se chegar com cabo. Para largas distâncias, isso aí é uma grande vantagem. Exatamente. E os outros modelos, eles são indicados mais para curtas distâncias, né? A gente fala em distância da antena, onde está a InnoDB, até a CPE, né? Quando a gente está falando em distância. Sim. Então a gente tem aqui na tela algumas características. O nosso curso é de LTE, vamos lá. A gente quer conhecer a interface aérea do LTE. Como que a gente conhece as características da interface aérea? Se você consegue identificar os parâmetros envolvidos em todos esses itens aqui, ó, que eu coloquei na tela, você já consegue identificar a tecnologia, você consegue aprender a tecnologia. Tá? Então,
características como alocação de frequência no espectro. Para a gente entender o LTE, a gente tem que saber como a gente pode usar, aonde a gente pode usar essa tecnologia no espectro de frequências, tá? A gente vai comentar também sobre o modo duplex, sobre as técnicas de múltiplo acesso, sobre as características de propagação do canal de rádio e como que o LTE tira proveito das características de propagação do canal de rádio. A gente vai falar de largura de banda do canal, as larguras de banda disponíveis para transmissão do sinal LTE. Algumas considerações sobre o throughput, que é a taxa de transmissão de dados. E vamos abrir o pacote LTE, vamos abrir o frame LTE, né, quando a gente fala de interface aérea, ok? Vou falar sobre cada item desse aqui agora. Quando a gente começou com o 2G lá no GSM, a gente tinha o telefone quadriband, né? Tijolão? O famoso telefone, tijolão? não, um pouquinho depois do tijolão, a barrinha. A barrinha já vinha com os telefones quadriband. Os telefones quadriband, eles trabalhavam em 4 faixas de frequência porque a norma do GSM estabeleceu 4 faixas de frequência para o uso daquela tecnologia. O LTE, ele já nasce como norma em várias faixas de frequência. Eu coloquei algumas aqui, né, algumas faixas de frequência que estão na norma e onde você pode colocar um sinal LTE, pode habilitar um sinal LTE, uma transmissão. Você tem aqui nessa tabela o número da banda, né? Banda 1, banda 2, banda 3, o número da banda LTE, definido por norma. As frequências de operação de uplink do equipamento de usuário para a estação radiobase, para a NodeB, o link de subida. Aqui você tem as frequências de downlink transmissão da NodeB até o equipamento de usuário, e o modo duplex. Essa primeira página aqui eu tenho quase todas essas bandas de frequência em modo FDD. Lembrando, FDD é o Frequency Division Duplex, onde eu tenho a comunicação tanto de downlink quanto de uplink em frequências diferentes. Tá? Eu vou ter uma frequência para cada link. Né? É até importante a gente frisar, quem não está habituado com a tecnologia, a NodeB é a central que envia os dados para a CPE. Né? É o equipamento transmissor. Isso. Né? Ela transmite os dados para a CPE no downlink e ela recebe os dados da CPE no uplink. Né? E na técnica FDD, isso aí acontece em frequência diferente. Pode observar, por exemplo, a banda 1. Na banda 1 eu tenho frequência de uplink de 1920 a 1980 MHz. E o downlink da banda 1 está em 2110 a 2170 MHz. Essa faixa de frequência, banda 1, hoje no Brasil, ela está sendo usada primariamente para a transmissão do 3G. O 3G nasceu nessa faixa de frequência, a famosa faixa de 2100, né? 2100 MHz. Já tem movimentos de operadoras no mercado aí querendo ocupar essa faixa, né? Tirar o 3G de uma parte dessa faixa e colocar LTE. Já tem estudos sendo feitos nesse sentido, mas é uma banda que primariamente nasceu para a tecnologia 3G. Hoje, no Brasil, a banda primária do LTE é a banda 7, no FDD, onde as operadoras de celular entraram com a tecnologia LTE lá em 2013. Tá? Começou na banda 7, de 2.500 a 2.570 MHz no uplink, 2.620 a 2.690 no downlink. Foi a banda que a Anatel disponibilizou no início para o LTE, em FDD. Mas a gente tem no Brasil várias bandas de frequência onde é possível colocar um sinal LTE. A banda 3, a banda de 1800, antiga, a 1800 do GSM, hoje já tem LTE nessa banda. Se a gente colocar um analisador de espectro no ar com uma anteninha, aí a gente vai captar uma portadora LTE na banda 3, né, de várias operadoras que já estão usando esse artifício e essa transmissão em 1800 MHz, tá? 1800 MHz é FDD. Temos possibilidades. No Brasil, a banda 5 também está sendo usada aí para GSM e 3G e WCDMA, né? Pode ser usada eventualmente para LTE, depende do planejamento do dono da banda, né? Sim. E a gente tem a banda 28, que recentemente, né,
começou a ser ocupada, né, aqui em Santa Catarina, nosso estado, a banda 7 começou a ser ocupada no início desse ano. Essa banda 28, aliás, a banda 28 começou a ser ocupada no início desse ano, ela vai de 703 a 748 MHz no uplink, 758 a 803 no downlink. Ela é uma banda que foi antigamente, né, até ano passado, foi usada para TV analógica. Com a digitalização do sistema de transmissão de TV, houve uma liberação de espectro, e esse espectro foi destinado para 4G, 4G LTE. Tá? Isso no universo FDD. No próximo slide, a gente tem algumas faixas de frequência usadas no TDD. TDD é Time Division Duplex, onde eu tenho downlink e uplink, downlink e uplink, na mesma faixa de frequência. Eles usam a mesma faixa de frequência, mas a duplexação acontece no tempo. Ou seja, eu tenho um período para transmissão de downlink, sinal de downlink, que é entre a estação Node B, né, entre a estação radiobase e o equipamento de usuário, e outro período para transmissão do sinal em uplink da CPE, do telefone até a estação radiobase, é Node B. No Brasil, a banda 38 é a principal banda liberada pela Anatel para a transmissão LTE-TDD. A gente tem hoje equipamentos Node Bs e CPEs operando principalmente nessa banda 38. Banda 38 e banda 39 também, que foi liberada pela Anatel para os ISPs, os provedores de internet. Os provedores de internet foram os compradores dessa licença na Anatel de banda 38 e 39 TDD LTE, tá? Foi conhecido também como leilão das sobras, né? O leilão das sobras de frequência. Foi leiloada a faixa de 2600 FDD, e essas faixas TDD elas vieram no segundo momento divididas por município. Em vez da divisão, a Anatel antes fez a divisão por regiões macro, né? Uhum. E essas bandas 38 e 39, elas foram divididas por município, justamente para que o pequeno provedor, né, pequeno, não era uma grande operadora de cobertura nacional, provedores de atuação municipal, local ou até regional, para que eles adquirissem essa faixa de frequência e pudessem colocar o seu sinal numa faixa licenciada, né? É bem legal a gente pensar na faixa licenciada, que o provedor ele tem total Quando a gente fala exclusividade. de diferentes larguras de banda, a norma LTE, ela traz essa flexibilidade. Se eu comprei 5 MHz, eu posso habilitar uma portadora LTE de 5 MHz. Se eu comprei 20 MB, eu posso colocar uma portadora LTE de 20 MB. Né? A norma 36101 do 3GPP, ela traz tabelas que mostram qual a largura de banda de canal, tá? Channel Bandwidth, largura de banda de canal possível para cada faixa de frequência LTE. Por exemplo, lá na banda 7 é a banda FDD do LTE, eu posso habilitar portadoras de 5 MB, 10 MB, 15 ou 20 MHz de largura. A gente tem operadoras no Brasil que compraram a licença na banda 7 para 20 MB, elas habilitaram a portadora LTE de 20 MHz. Outras operadoras compraram 10 MHz e vão habilitar só os 10 MB. Pode ter arranjos diferentes de alocação de frequência dentro dessas possibilidades aqui da banda 7. Mesma coisa na banda 38. Banda 38 eu posso habilitar portadoras de 5 até 20 MHz de largura de banda. Se o provedor comprou 15 MHz da banda T, ele comprou da Anatel 15 MHz, ele pode habilitar uma portadora de 15 MHz, pode habilitar 3 de 5 MHz, pode habilitar uma de 10 e uma de 5. Ele tem essa flexibilidade garantida em norma, e que os nossos equipamentos hoje, a gente oferece na banda 38, banda 39, banda 3, FDD, eles permitem, eles estão conformes com a norma, conformes com essa tabela aqui, ó, tabela 5.6.1-1 da norma 36101 do 3GPP. Tá? Temos essas possibilidades todas garantidas por norma, tanto no Node B quanto no equipamento de usuário. Isso. Algumas características dos sistemas FDD e TDD estão nessa tabela aqui, ó.
A gente tem uma comparação entre o FDD e o TDD. Lembrando, o FDD, Frequency Division Duplex, onde a gente tem frequências diferentes para downlink e uplink. Já o TDD, Time Division Duplex. O downlink e o uplink vão acontecer em tempos diferentes na mesma frequência. Por essa característica, a gente tem aqui, ó, primeiro parâmetro, um espectro espelhado, né? Um paired spectrum, aqui, um espectro espelhado. O LTE-TDD ele não precisa de um espectro espelhado. A gente tem um espectro único. A minha frequência de transmissão e a frequência de recepção da NodeB é a mesma. Tá? Já no LTE-FDD, eu preciso de um espectro espelhado. Eu preciso de ter 10 MHz de downlink, eu vou precisar de 10 MHz espelhados no uplink, em outra frequência. A primeira característica é que as frequências FDD são mais caras. Adquirir frequências FDD se torna mais caro por causa disso. Eu vou demandar mais espectro para minha comunicação. Já o TDD é uma aquisição de espectro mais barata. Também mais barato fica o custo do hardware. Hardware costs. Eu tenho uma necessidade de implementar um duplexer, tanto na minha NodeB quanto na minha CPS, para o meu sistema FDD. Já no TDD eu não preciso de duplex. O duplex é um filtro que ele combina transmissão e recepção numa mesma antena. Tá? Então a eliminação desse hardware aqui torna, né, dessa parte de hardware torna o custo do equipamento em si mais atrativo. Tá? No FDD eu não tenho uma reciprocidade de canal. A perda no percurso, né, perda de propagação do meu canal de downlink é diferente do uplink, isso pode se traduzir em pequenas diferenças entre uplink e downlink. Já no TDD, eu vou ter uma mesma frequência para transmissão de downlink e de uplink. Isso vai me dar a mesma perda de propagação. Eu consigo ter um maior controle do alcance da minha célula, tanto de downlink quanto de uplink. Tá? No LTE-TDD, é possível colocar um downlink e uplink assimétricos, ou seja, eu tenho downlink e uplink em tempos diferentes, mas eu coloco metade do tempo para downlink e metade para uplink e fica simétrico. Se eu colocar, por exemplo, 2/3 do tempo para downlink e 1/3 do tempo para uplink, eu terei um link assimétrico, né? Uma capacidade assimétrica de downlink e uplink. Como a gente sabe que as redes de acesso, principalmente acesso fixo, têm uma característica de mais download do que upload, eu posso abrir mão desse artifício, de programar minha rede para ter 3 download e 1 upload, né? 3 tempos de download e 1 tempo de upload. Isso aí eu consigo ter uma melhor eficiência no uso dos meus recursos de frequência. Já no FDD, eu não tenho essa possibilidade. Eu posso ficar muitas vezes com downlink, as frequências de downlink muito utilizadas, né, beirando aí um congestionamento, enquanto as frequências de uplink estão subutilizadas. Eu tenho pouco upload na minha rede. Tá? Isso aqui é uma assimetria entre downlink e uplink. Características de cada técnica de acesso, tanto o FDD quanto o TDD. Enquanto no TDD eu preciso de um tempo de guarda, entre o downlink e o uplink eu vou precisar de implementar um tempo de guarda. No FDD, eu preciso de uma banda de guarda. Essa banda de guarda já está, né, já é intrínseca às faixas de frequência de downlink. Então, a gente, quando fala de tempo de guarda e banda de guarda, é a técnica correta de evitar interferência mútua entre a transmissão da NodeB e a transmissão do equipamento do usuário. Tá? No TDD, eu tenho uma transmissão descontínua. Eu tenho um período para downlink, depois para... E a frequência é usada para uplink, que depois para, e depois é usada para downlink. Então a transmissão torna-se descontínua. Já no FDD, é uma transmissão contínua. Né? Eu tenho o downlink continuamente transmitindo dados da NodeB para o usuário e o uplink continuamente transmitindo os dados do usuário para a NodeB. Tá? No TDD, eu tenho uma característica que é exclusiva do TDD, que é uma interferência cross-slot. Isso aqui é um ponto de atenção. Tá? A interferência cross-slot é o seguinte: eu tenho a minha rede de células LTE operando na mesma frequência, um exemplo. E uma célula LTE deve
necessariamente estar sincronizada com a outra célula LTE dessa rede, com todas as células LTE dessa rede. Deve haver um sincronismo mútuo para que, enquanto uma célula transmite downlink, a outra célula também transmita o downlink. Eu não posso ter uma célula transmitindo downlink e a outra transmitindo uplink, porque senão eu vou ter uma interferência muito prejudicial na rede, ok? Essa interferência ela pode acontecer com a falta de sincronismo entre eNodeBs de uma mesma rede, pode acontecer pela falta de sincronismo de eNodeBs de redes diferentes em cidades vizinhas. Né? Tem exemplo de cidades vizinhas, eu coloco uma eNodeB no Rio de Janeiro, outra eNodeB em Niterói. Né? Se elas não estiverem sincronizadas, né? Se for no Rio de Janeiro é de um provedor, em Niterói é de outro provedor, e elas não estiverem sincronizadas, não houver uma coordenação do sincronismo desses equipamentos, eu posso ter interferência cross-slot. Essa interferência que eu estou falando aqui no último item dessa tabela. Tá? Então é um ponto de atenção, é um ponto crítico para operar LTE-TDD, principalmente quando eu tenho redes vizinhas, cidades vizinhas. E hoje no Brasil a gente tem os dois cenários, FDD e TDD. Positivo, eu tenho FDD e TDD, eu tenho LTE com FDD principalmente para as operadoras em banda 7, banda 3 e banda 28. E eu tenho LTE-TDD em banda 38 e 39, né, hoje mais usadas pelos provedores de internet. Atenção para interferência cross-slot. O que os equipamentos da Comp usam para sincronizar as eNodeBs de uma mesma rede? A gente usa o GPS. Hoje você tem um GPS, um equipamento de GPS conectado a cada eNodeB, que pega uma referência de clock única para todos os equipamentos de rede. Ok? Outras características do canal de rádio, a gente está mostrando aqui rapidamente, tá? A gente tem um webinar de 1h30, então que seria uma semana de curso, né? Para poder falar das características de propagação do canal de rádio. O canal de rádio está sujeito a vários problemas no meio do caminho. O que é no meio do caminho? Entre eNodeB e CPE, eu tenho inúmeros fenômenos que vão acontecer na propagação do meu canal. Por exemplo, eu tenho reflexão. Meu sinal pode chegar por um caminho direto, mas pode chegar por caminhos refletidos. Eu tenho absorção de sinal, difração, refração, espalhamento. São vários os fenômenos que acontecem no canal de rádio, que é um meio não confinado, que que vão degradar a intensidade do sinal, que vão degradar a qualidade desse sinal. Porém, o LTE tem codificadores convolucionais, codificadores turbo, eles vão promover a correção de erro. Você vai ter erro no canal de rádio? Vai. Erro de bit no canal de rádio faz parte, assim, né? O erro de bit faz parte da natureza do canal, por causa de todos esses fenômenos que a gente comentou. Porém, os codificadores implementados pela norma LTE, eles vão promover a correção de erro. Isso vai se traduzir em uma alta qualidade de sinal, mesmo com todos esses efeitos danosos à propagação do canal, né? A gente tem principais efeitos na propagação do canal. A gente tem a atenuação ou desvanecimento lento do canal, que é uma atenuação em função da distância. O seu sinal ele vai perdendo intensidade em função da distância. E sobreposto a esse efeito de desvanecimento lento, eu tenho desvanecimento rápido, que são essas oscilações mais rápidas, Mais abruptas, né? mais abruptas em torno da média do sinal. Esse desvanecimento rápido, ou fast fading, ele é provocado pela propagação em múltiplo percurso. O sinal percorre múltiplos percursos de reflexão, né, de espalhamento, de fração do seu sinal. Esses múltiplos percursos se traduzem em múltiplos atrasos do seu sinal. Por isso que é tão importante fazer o estudo da área que o provedor vai atender, né? A gente chama aqui o nosso estudo de cell planning, né? E a gente faz toda o Glauco aqui, que faz esse estudo, essa leitura, e define pra gente, ó, Dayana, nessa região aqui,
a gente tem muitas intervenções, então fica mais interessante a gente colocar a antena, a NodeB, na região X, por exemplo. Então, todo esse estudo a gente faz aqui na Comp, né? Para o provedor saber exatamente aonde que ele tem que pôr a antena, para que lado tem que direcionar essa antena para ter um melhor aproveitamento do sinal, né? Da frequência. Isso, a gente faz esse estudo para poder posicionar seu equipamento, a sua NodeB, na melhor condição possível para essa propagação aqui de sinal de radiofrequência, né? A gente tem como prever, entre aspas, aí, né? Tem como predizer, né? Uma predição de cobertura que vai mostrar o que o cliente pode esperar da propagação do sinal LTE. Isso. Né? Dentro desses fenômenos, né? Tanto o desvanecimento lento do sinal, que é em função da distância, quanto o desvanecimento rápido, que é função do múltiplo percurso. Tá? Uma das técnicas, a principal técnica para lidar com as perdas de propagação pelo desvanecimento rápido, pelo múltiplo percurso, é a adoção de diversidade de antenas. E hoje isso aí já é uma parte natural do LTE. O LTE ele vai ter, no mínimo, 2 antenas de recepção do sinal. Essas 2 antenas de recepção fazem com que os problemas resultantes do desvanecimento rápido sejam minimizados, porque se eu tenho 2 antenas de recepção, o sinal que chega na primeira antena vai ser descorrelacionado do sinal que chega da segunda antena. Se essas antenas estiverem bem posicionadas na torre, né? E a gente fala bem posicionadas na torre em termos de diversidade espacial. Diversidade espacial é onde eu tenho 2 antenas colocadas, assim, vamos pensar, de 3 a 4 metros de distância uma da outra no topo da torre. Você garante uma descorrelação do sinal recebido e você consegue minimizar as perdas pelo desvanecimento rápido, pelo múltiplo percurso. Ou você pode ter uma diversidade de polarização, onde você coloca 2 antenas, né, polarizadas em mais ou menos 45 graus, ou seja, elas têm 90 graus entre elas. Essas 2 antenas podem estar dentro de uma antena, dentro de um mesmo radome. Olhando a torre de baixo, você vê uma antena só, mas lá dentro tem 2 antenas posicionadas em mais ou menos 45 graus, antenas chamadas cross-polar. Tá? Hoje, 99,9% das instalações LTE usam antenas com polarização cruzada, essas antenas que vão usar a diversidade de polarização, garantindo uma descorrelação entre a antena 0 e a antena 1 para poder minimizar os efeitos do múltiplo percurso. Tá? Para poder aproveitar melhor o canal, a sinalização do equipamento, né? Poder distribuir de forma mais equilibrada, né? Isso, aí você vai ter um desempenho melhor, né? O desempenho quanto à cobertura, tanto de uplink quanto de downlink, um desempenho melhor. Por isso que é importante a gente estudar cada caso, cada região, cada cliente, cada cidade, aonde tem a frequência, para poder orientar o cliente de que maneira ele pode aproveitar melhor esse sinal, né? Para ter melhor aproveitamento dos equipamentos. Mais um item aqui para a gente conhecer a tecnologia, né? A gente tem aqui as técnicas de múltiplo acesso. Lembrando, múltiplo acesso são vários usuários acessando o mesmo canal. Né? Lá no 1G, o múltiplo acesso era por divisão de frequência, né? O famoso FDMA, onde eu tinha um espectro de frequência disponível e esse espectro era dividido por canais de usuário. Cada usuário ocupava um canal e promovia lá a sua comunicação entre radiobase, estação radiobase e equipamento de usuário. Já na segunda geração, no 2G, principalmente o GSM aqui, né, TDMA e GSM, eu tenho múltiplo acesso por divisão de tempo. Cada canal de frequência era dividido no tempo por múltiplos usuários. Né? O GSM tinha 8 usuários acessando alternadamente no tempo o mesmo canal de RF, o TDMA, Time Division Multiple Access. O CDMA
tanto o CDMA 2G quanto o WCDMA no 3G, usa a técnica de múltiplo acesso por divisão de código. Ou seja, eu tenho uma banda larga, né, uma faixa larga de frequência, onde todos os usuários daquela célula vão usar todo esse recurso de frequência durante todo o tempo. Só que com códigos diferentes e com efetivo controle de potência. Então eu tenho vários usuários ao mesmo tempo, numa mesma portadora, todo mundo é ruído para todo mundo, mas com um controle de potência efetivo, e aí efetivo falando um controle de potência de 1.500 vezes por segundo no WCDMA, né? Eu vou permitir esse múltiplo acesso de cada usuário no seu código, ao mesmo tempo, na mesma frequência, com qualidade. O LTE, podemos dizer que ele volta no tempo, né? O 4G LTE, ele volta no múltiplo acesso por divisão de frequência, como era lá no 1G. Só que uma coisa muito mais elaborada. Em vez de ser um simples múltiplo acesso por divisão de frequência, é um múltiplo acesso por divisão de frequência e uma alocação dinâmica no tempo. A InnoDB, ela aloca recursos de frequência durante tempos de pacote para usuários diferentes, dependendo do seu agendador. A InnoDB tem um agendador de taxa que ela aloca esses recursos de frequência, de banda e de tempo e vai multiplexando usuários dentro desse ambiente de RF. Vamos pensar nessa técnica de acesso aqui como sendo a maior eficiência espectral em bits por hertz, maior eficiência espectral de um sistema de comunicação sem fio, tá? Isso aqui está provado como sendo uma técnica que vai te garantir uma maior quantidade de bits transmitido para cada unidade de frequência, né? Abrindo a interface aérea do LTE, temos aqui algumas características, né, que a gente pode notar como sendo características essenciais, né, inovações que vieram com o LTE e com esse múltiplo acesso por divisão de frequência, essa nova roupagem aí, né? A gente tem a técnica OFDM, né, modulação OFDM no downlink. A modulação OFDM é Orthogonal Frequency Division Multiplex. É uma multiplexação por divisão de frequências ortogonais. Isso é uma técnica que começou no LTE, onde foram identificadas definidas frequências ortogonais como aquelas frequências onde a frequência A, vocês podem ver aqui na tela, a frequência A, tem um pico de energia no momento em que a sua adjacente frequência B, ela tem um ponto de nulo. Né? O pico de energia da frequência A coincide no momento de nulo da sua frequência adjacente. O que isso me garante? Isso aqui garante o uso de frequências adjacentes com uma menor interferência, né? Com um melhor aproveitamento da minha relação portadora adjacente. Ou seja, eu posso alocar numa mesma célula frequências adjacentes sem interferência mútua. Tá? A característica ortogonal dessas frequências é que me permite isso. O uso das frequências ortogonais permite que eu aloque recursos de frequência sem banda de guarda. A ausência de banda de guarda me leva a uma maior eficiência espectral. Uma outra técnica que garante um grande aproveitamento espectral são as modulações de grau superior, modulações de ordens superiores. No caso aqui do LTE, a introdução da modulação 64QAM. 64QAM me permite modular 6 bits por símbolo de modulação, né, assim, da portadora. A portadora vai ter as suas amplitudes e fases moduladas pelo meu sinal LTE,
e eu posso modular 6 bits por símbolo. Eu consigo uma taxa muito maior de transmissão de dados. Vou dar um exemplo aqui da modulação QPSK, que era a primeira modulação usada lá no 3G. O QPSK consegue transmitir 2 bits por símbolo. Então, a cada símbolo de modulação transmitido pela NodeB, eu tenho somente 2 bits transferidos. No 64QM são 6 bits por símbolo. Eu triplico a velocidade de transmissão somente aumentando o grau da modulação desse sinal. Tá? Outra técnica que vai aumentar a velocidade de transmissão do usuário é o MIMO, múltiplo input e múltiplo output. São múltiplas antenas que vão criar caminhos diferentes para esse sinal numa mesma frequência. Se eu tenho caminhos independentes de transmissão de sinal, a NodeB aproveita a dispersão temporal do sinal, característica do múltiplo percurso, para poder transmitir múltiplos sinais, diferentes sinais na mesma frequência. O sinal vai na mesma frequência, em caminhos diferentes, em antenas diferentes, tanto no transmissor quanto no receptor, aproveitando a dispersão temporal do sinal. O meu receptor vai receber esse sinal em tempos diferentes. Ele aproveita o múltiplo percurso para poder aumentar a taxa de transmissão de sinal, para poder tirar proveito disso com múltiplas antenas de transmissão e recepção. O MIMO, hoje, nosso equipamento está preparado para MIMO 2x2, eu tenho 2 antenas de transmissão e 2 de recepção. Tá? A norma já prevê hoje MIMO 8x8, e quando a gente for chegar lá no 5G, vai ter MIMO massivo. O 5G ele prevê MIMO massivo. Aí eu estou falando de 256 antenas para transmissão, 256 para recepção. Tá? Em altíssimas frequências, em ondas milimétricas principalmente, esse sinal sendo transmitido em paralelo, tirando proveito da dispersão temporal do sinal e do múltiplo percurso. Tá? A modulação ao FDM, que a gente comentou no início desse slide, ela é a modulação usada no downlink. Okay? O downlink ele usa a modulação ao FDM sendo transmitidas subportadoras de 15 kHz, a gente pode ver aqui no gráfico, são 15 kHz cada subportadora, para usuários diferentes. Eu posso transmitir 15 kHz para o usuário vermelho, 15 kHz para o verde, para o amarelo, para o azul, e eu posso alocar isso de maneira diferente no tempo. Em outro momento, esses 15 kHz do vermelho eu transmito para o usuário verde, e vice-versa. Né? Eu tenho aqui essa alocação muito dinâmica de downlink. A alocação dos recursos de frequência e tempo no downlink tem um dinamismo muito grande. Já no uplink eu não posso ter uma alocação tão dinâmica de recurso. Eu já explico por quê. No uplink a gente usa o Single Carrier Frequency Division Multiple Access, tá? O Single Carrier FDMA. Isso aqui é um recurso, uma técnica onde a CPE ou o telefone, o equipamento de usuário, vai agregar algumas portadoras de 15 kHz e transmitir de uma vez só. Em vez de eu ter uma transmissão tão seccionada como no downlink, tão dinâmica, uma alocação de recurso tão dinâmica quanto no downlink, eu vou ter uma alocação menos dinâmica, menos eficiente, mas menos dinâmica. Isso aqui vai me traduzir em um hardware mais barato. Tá? Isso aqui vai se traduzir num custo de hardware mais barato para o equipamento de usuário, onde eu posso ter um dinamismo maior de downlink e um custo mais elevado no equipamento NodeB. O NodeB é um NodeB para 100 usuários conectados. Né? Então eu posso ter um custo maior na NodeB e um custo menor na minha CPE por causa dessas técnicas usadas tanto no downlink quanto no uplink. Abrindo a estrutura de pacote, a gente pode ver aqui um exemplo de uma portadora LTE de 20 MHz. Essa portadora tem 20 MHz, onde eu tenho 1 MHz de largura de banda em cada extremo dessa portadora. E eu tenho 18 MHz úteis
de frequência para ser transmitido pela NodeB, para poder carregar tráfego LTE. Esses 18 MHz são divididos em 100 blocos de 180 kHz. Tá? Em 100 resource blocks. O nome desses blocos vão ser resource blocks. Cada resource block é dividido em 12 subportadoras de 15 kHz. E cada subportadora de 15 kHz consegue transmitir 7 símbolos OFDM. Agora a gente está abrindo o protocolo da interface aérea do LTE. Eu vou ter 7 símbolos OFDM dentro de cada subportadora de 15 kHz, 12 subportadoras por resource block e 100 resource blocks numa portadora de 20 MHz. Tá? A subportadora de 15 kHz consegue transmitir 7 símbolos OFDM. Cada símbolo OFDM, numa modulação 64 QAM, consegue transmitir 6 bits por símbolo. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, pessoal, e não espero que vocês acompanhem essa conta nesse primeiro momento, isso aqui vai ficar de dever de casa, tá? Mas se a gente fizer uma conta rápida aqui, a gente vai pegar 6 bits por símbolo, vezes 7 símbolos OFDM por subportadora, vezes as 12 subportadoras de um resource block, vezes os 100 resource blocks de uma portadora LTE de 20 MHz, isso aqui vai me dar perto de 50 kilobits. 50 kilobits, tá? Sendo transmitidos por uma portadora de 20 MHz. Se eu pegar esses 50 kilobits e dividir pelo período em que isso acontece, que é um período de meio milissegundo, eu vou traduzir essa taxa de transferência aqui em 100 megabits, 100,8 megabits por segundo. Então, quando eu falo o LTE pode dar 100 megabits por segundo, pode. Como? Com single input, single output, sem o uso da técnica do MIMO, eu posso ter 6 bits por símbolo, 7 símbolos por subportadora, 12 subportadoras por resource block, 100 resource blocks dentro de uma portadora LTE. Isso me dá os 100 megabits por segundo de download. Tá? Lembrando que os 100 megabits por segundo de download dentro de uma portadora de 20 MHz do LTE, onde eu tenho 100 resource blocks. Essa conta vocês podem fazer em casa, com a cabeça fresca, depois desse streaming aqui que a gente está fazendo. Tá? Isso aí para poder fazer com calma. E lembrando que essa estrutura de pacote, ela é dividida em frames de 10 milissegundos. Os frames são de 10 milissegundos. Em subframes de 1 milissegundo, e dentro do subframe de 1 milissegundo eu tenho slots de meio segundo. No FDD, eu vou ter 10 subframes dentro de um frame no downlink e 10 subframes dentro de um frame LTE no uplink. Eles estão em frequências diferentes, então eles vão ter uma transmissão contínua. Já no TDD, essa transmissão é descontínua. Eu tenho recursos de uplink em azul aqui embaixo da tela. Eu tenho um tempo de guarda, depois eu tenho transmissão em downlink, outra transmissão em uplink, tempo de guarda, transmissão em downlink. O tempo de guarda ele vem logo depois do uplink, antes do downlink por norma. Tá? Quando eu mostro o pacote LTE FDD, eu estou falando de frame type 1. Quando eu mostro o pacote LTE TDD, aí a gente já trata do frame type 2, que é o pacote LTE com divisão no tempo, e que eu estou mostrando no próximo slide aqui. Ó. Esse slide eu mostro a estrutura do pacote Frame Type 2, TDD, onde eu tenho o subframes de downlink e subframes de uplink, podendo ser alocados de maneira simétrica ou assimétrica. Se eu for olhar aqui, ó, o subframe configuration 1, eu vou ter um download, 2, 3, 4 downloads. Um upload, 2, 3, 4 uploads e algum tempo de guarda. O Special Subframe Configuration me dá o tempo de guarda entre download e upload. Ok? Essa estrutura de pacote aqui, em Subframe Configuration 1, ela mostra um balanceamento entre downlink e uplink no LTE TDD. Eu posso colocar, por exemplo, Subframe Configuration 2,
onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 download e 2,5, quase 3 upload. Então eu vou ter uma estrutura de subframe focada em maior velocidade de download e menor velocidade de upload. Se eu quiser implementar um serviço LTE, onde eu tenha mais upload do que download, por exemplo, um IoT, né? Um serviço IoT, um serviço de câmeras conectadas, eu vou precisar de mais upload do que download, eu coloco subframe configuration 0, onde eu tenho pouco download, 2 download aqui, 2 recursos de download, e o resto tudo usado para upload, tá? Então, assim, essa estrutura de frame me dá uma flexibilidade para implementar serviços diferentes dentro da minha rede LTE, ok? Essa primeira parte do treinamento a gente quis falar sobre a tecnologia LTE. A gente vai disponibilizar mais um webinar para falar sobre planejamento celular. Qualquer dúvida, estamos à disposição nesse endereço de e-mail, nesse telefone, podem contactar a gente. Se tiver dúvida técnica, podem falar comigo, dúvidas comerciais. A Dayana vai estar disponível para poder atender. Estourou o nosso tempo agora e todo mundo que precisar qualquer informação, aqui no ladinho tem o nosso WhatsApp, nosso Skype, nosso e-mail, tá? Fiquem à vontade para nos perguntar qualquer coisa sobre a tecnologia, a gente está disponível. E nós queremos agradecer, né, todo mundo que ficou até o final com a gente, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para poder aprender aqui com a gente um pouco mais sobre LTE e sobre redes. E estamos à disposição, né, para qualquer dúvida, fiquem à vontade, a Comp está de portas abertas. Obrigado a todos e um bom dia. Até a próxima.